muito bem. Que sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal sobre homeopatia, sobre remédios homeopáticos. Nós estamos falando da família das varitas, né? A gente está fazendo um passeio, né, pelas varitas, pelas diferenças que existem entre elas. E hoje a gente vai falar da varita muriática, que é uma varita bastante estudada também, com bastante nuances e bastante interessante também. Vamos dar uma olhada nelas? Então vamos lá, ó. Estou separando aqui o nosso material. Já vai entrar na tela. Muito bom. Então, vamos lá. O que é a varita muriática? Agora foi. Agora que eu estou vendo que o material foi compartilhado. Então, gente, a varita muriática são pessoas que se sentem incapazes de cuidar, né? São pessoas que se sentem incapazes de cuidar, de zelar, né? E como elas não têm essa capacidade do cuidado, elas se sentem ridicularizadas, né? Então, é a sensação de ser uma mãe idiota, no sentido de incapaz, né? Não ter condições cognitivas para cuidar. E, portanto, como ela não tem essa condição, ela vai ser ridicularizada. É aquela mãe que vai na reunião e todo mundo vai rir da cara dela, esse tipo de sensação, né? Medo de não saber cuidar das crianças, levando a uma depressão e retraimento, né? Comportamento pueril, né? Por medo de errar. Sentimento que não... Isso aqui, gente, é muito importante em relação à varita muriática. Sentimento que não tem permissão para pedir afeto, para pedir ajuda, né? Então, eles fazem um teatro para pedir ajuda. Então, é assim, aquela pessoa que tem medo, que não tem coragem, sei lá, de dar um beijo espontaneamente no namorado. Porque vai que ele não gosta, vai que eu dou um beijo nele, e ele fala, credo, sai daqui, que coisa ridícula. Né? Então, por isso, esse sentimento de que não podem pedir afeto, né? Que elas vão ser ridicularizadas, não tem permissão para isso. Aversão a brincadeiras por considerá-las infantis, né? Então, aquelas pessoas muito sérias. A hora que a gente dá uma brincada com elas, ela fala, que isso? Brincadeira, coisa de criança, não é coisa para mim, né? Vergonha e medo do julgamento, né? Medo de ser ridicularizado por desejar carinho ou por cuidar de alguém que é neurodivergente, ou o contrário, ou o pai e a mãe é neurodivergente, não a criança, ou a mãe tem vergonha do filho que é um neurodivergente. Isso aqui, gente, sabe como aparece na sociedade? Essa vergonha, né, de ter um filho neurodivergente, principalmente um filho, aparece na sociedade como aqueles pais que a gente fala assim, meu Deus, será que esse pai não está vendo que essa criança tem dificuldade na escola, que não era nessa escola que ele tinha que estar? Então, muitas vezes, essa vergonha e medo do julgamento parece com um certo... O pai não está olhando para isso? A mãe não está vendo isso? Então, é como se não existisse. Então, eles fingem que essa neurodivergência não existe. Entendeu? Fingindo vida normal, criança normal. E a gente vê claramente que a criança está com questões, né? Enfim, neurológicas. Entendeu? Então, muitas vezes esse medo desse julgamento, ele não é explícito, né? Ele é velado através desse tipo de atitude. Né? Então, ó, medo de ser ridicularizado por desejar o carinho de alguém, por medo de cuidar de algum neurodivergente, por ter uma mãe com demência, ou um pai com demência, ou com comportamento infantil, né? Busca indireta por atenção, né? Então, como eles não podem pedir ajuda, como eles não podem pedir carinho, então eles começam a ficar muito doentes, a reclamar demais da própria doença para chamar atenção, da necessidade de afeto, né? Pois é, quanta gente não faz isso, entendeu? Então, pedem afeto, carinho, atenção, adoecendo, né? Usam a doença
a gente até brinca, né? São os cuidados, são os recebimentos secundários que uma pessoa que tem dor possui, ou uma pessoa doente, né? Então a pessoa fica doente para chamar atenção, né? Bastante comum nos idosos também. Quem nunca, né? Então a gente pode pensar em varita muriática para uma pessoa que faz isso de uma forma, sempre agindo dessa forma. Essa é muito comum em idosos, tá, gente? Adoecerem, se queixarem da saúde para atrair cuidado. Recusa verbal de ajuda, mais um desejo profundo de ser acolhido, né? Então você vai lá, ai, você tá ruim? Você quer que eu faça um bolinho para você? Não precisa, imagina. Ai, eu quero tanto aquele bolinho, nossa, ia ser tão bom. Não precisa se incomodar. Ai, mas um bolinho ia bem. Entendeu, gente? Então, são pessoas que não podem pedir ajuda, pedem ajuda adoecendo, e quando alguém oferece ajuda, eles recusam, apesar de desejar ardentemente esse tipo de ajuda, né? Ambiguidade emocional, né? Então, uma conduta que gera culpa nos outros por parecer rejeitar ajuda, mas sofrer com a ausência dela. É isso que a gente acabou de explicar, né? Então alguém vai lá, te ajuda, você aceita essa ajuda, aí você se sente culpado porque você aceitou a ajuda do outro. Então, da mesma forma que quando alguém, né, no item anterior, que a pessoa vai lá, oferece ajuda, a pessoa, não, obrigada, não preciso, tal, queria tanto. E quando a pessoa ela aceita essa ajuda, ela se sente culpada, tá? Um cuidado extremo, né? Ou são pessoas que negligenciam os filhos, ou cuidam obsessivamente da educação dos filhos, né? A gente pode ter como rubricas associadas, né? Tolo infantil, um aumento de erotismo é muito comum em crianças neurodivergentes, né? Com uma neurodivergência mais severa, inclusive, terem questões eróticas, né? Muitas vezes inadequadas. A gente pode pensar em varita muriática também, né? Ilusão de andar de joelhos, ilusão de que as pernas estão curtas, aversão à companhia, tudo parece estranho, tudo bem varita, né? Como eu falei, distúrbios sexuais, né? Embora nem sempre observados clinicamente, tem o desejo sexual aumentado, né? Essas pessoas. Em relação aos aspectos físicos, né? Então, são pessoas com degeneração vascular, seja uma arteriosclerose, uma hipertensão, um aneurisma, né? Alternância de pulso, sensação de que o pulso aumenta, né? Eu tenho uma batedeira e a pessoa naquela batedeira sente uma angústia gigante, né? Sistema nervoso com tendência a convulsões e a choques, esclerose múltipla, uma paralisia pós-gripe. Gente, isso aqui síndrome, né, Guillain-Barré. A gente, de repente, pode pensar em varita muriática. Paralisia com o corpo muito frio. Crianças com aparência, de acordo com o autor Jean Scholten, estúpida, que deitam de bruços para evitar a luz. Sistema linfático e glandular, né, hipertrofiado, endurecido, com uma tendência à leucocitose, ou seja, aumento dos glóbulos brancos, dificuldade de audição, ruídos ao mastigar, secreção do ouvido de uma forma muito ofensiva, uma tendência a asma, a um coração grande, né, um coração insuficiente, sistema digestivo, né? Sensação de vazio na barriga, espasmos na garganta com dor, aumento do ácido úrico, tumores de ovários, pode levar à esterilidade, cãibras nos dedos, fadiga após caminhadas, rigidez articular. A cabeça com uma tendência à vertigem, ou uma sensação de peso na cabeça, principalmente em relação aos idosos, espirros durante o sono,
garganta muito aberta, né? Dorme com a boca aberta, uma dificuldade de engolir. Gente, ainda mais idosos, nos super idosos, né? Nos 90 a mais, pode começar a aparecer uma dificuldade de engolir, né? Uma certa disfagia. Então, a gente pode começar a pensar em varita muriática, tá? Então, gente, olha só o que essa família das varitas estão fazendo com a gente. Estão abrindo um universo de possibilidades para atender pessoas que, em princípio, são vistas como, ah, não tem jeito. Pode ser que não tenha mesmo, mas a gente pode aliviar, e todos nós, né, inclusive os nossos idosos, eles merecem ter uma qualidade de vida, apesar da idade avançada, entendeu? Eu acho que isso tem que ser um valor e a gente tem que prezar por isso. E olha no mundo que está envelhecendo, em que existem mais idosos do que crianças, quer dizer, estamos caminhando para um mundo mais idosos do que crianças, olha a importância das varitas, entendeu? Então, vamos ficar bastante atenta ao uso delas aí no nosso dia a dia, principalmente com os nossos idosos, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, a gente continua aqui com a família das varitas e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.